Olá, irmãos e irmãs, paz seja convosco. Este é o programa Escola Bíblica Dominical, criado pela Igreja Assembleia de Deus Missão aos Povos. E nós temos um canal chamado ADMP TV, canal este onde você se intera a respeito de todos os acontecimentos da Igreja Assembleia de Deus Missão aos Povos. Seja bem-vindo ao programa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos hoje preparados para aprender a lição de número 2 do novo trimestre, quarto trimestre de 2018. Lição de número 2 fala sobre o tema para ouvir e anunciar a palavra de Deus. E é muito importante lembrar a todos vocês que nós entramos em um novo trimestre. Este é o último trimestre do ano de 2018. E a revista preparada pela CPAD fala, aborda, ensina a respeito das parábolas de Jesus. E durante 3 meses, eu e todos vocês aprenderemos e ensinaremos a respeito das mesmas. Nesta lição de número 2, eu quero convidar a todos vocês para ler o texto áureo que se encontra no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 13, versículo 23, na tradução mais utilizada pelo público assembleiano no Brasil e no mundo, que é a tradução Almeida, Revista e Corrigida, que nos diz: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Então, nós, nesta oportunidade, vamos falar a respeito do tema, como já dissemos, para ouvir e anunciar a palavra de Deus. É importante nós lembrarmos que parábola, como o professor Gesrael explicou, detalhou, esmiuçou na aula passada, parábola é uma história que pode ser real ou fictícia, que tem o objetivo de ilustrar uma verdade espiritual. E os judeus, eles estavam acostumados a ouvir histórias. Se nós estudarmos as tradições judaicas, nós vamos observar que o judeu, desde pequeno, ele era ensinado a respeito da palavra de Deus, da lei e dos profetas, através da própria lei, e era utilizado o que nós chamamos de midrash. O que eram os midrashes? Eram contos, histórias que ilustravam exatamente o que a palavra de Deus ensinava. E existe um conceito muito marcante que, na minha singela opinião, é o melhor conceito a respeito de Midrash, que foi ensinado pelo Rabi Moshe Ben Maimon, conhecido como Rambam. E ele disse o seguinte: nós temos um terceiro livro chamado Midrash, que significa sermões. É exatamente como se um bispo se levantasse e fizesse um sermão, e um dos ouvintes que se agradou do sermão o registrasse. Acerca desse livro, se alguém acredita nele, tudo bem. Se não acredita nele, não ficará espiritualmente prejudicado. Então, a Midrash, ou os contos judaicos, eram utilizados para explicar as verdades da palavra de Deus. Da mesma forma, no Novo Testamento, Jesus, para explicar verdades espirituais,
ele usou o que nós aprendemos e conhecemos como parábolas. E é importante nós abrirmos um parêntese nesse estudo para lembrar-lhes que Mateus, Marcos e Lucas falam a respeito dos mesmos assuntos. Só que, assim como o Rabino descreveu, eles contaram a história da forma com que eles compreenderam. Por isso que se você ler Mateus, Marcos e Lucas, você vai observar que os três evangelistas tratam de vários assuntos, abordando os mesmos assuntos de forma diferente. Alguns usam palavras diferentes, alguns usam situações diferentes, mas para falar a respeito do mesmo assunto. Então, nós entraremos agora no tópico 1 desta lição, que tem como título Interpretação da parábola do semeador. A primeira regra da hermenêutica, ou seja, dos princípios de interpretação, e para o nosso caso, para o caso de vocês que são professores e professoras da Escola Bíblica Dominical, nós utilizamos a hermenêutica bíblica, ou seja, princípios e regras de interpretação da Bíblia. A primeira regra da hermenêutica é que a Bíblia se auto-interpreta. Então, existem pessoas que ficam discutindo assuntos que não levam a lugar nenhum, ao invés de simplesmente ler a palavra de Deus. Se você ler a palavra utilizando o texto, o contexto, e não dá tempo de nós falarmos sobre isso, mas existem diversos tipos de contextos, como geográfico, histórico, cultural e outros mais, isso vai fazer com que você compreenda o que o texto está dizendo. Então eu quero fazer uma pergunta para você que é professor e professora da Escola Bíblica Dominical. Quantas vezes você já leu a palavra de Deus na íntegra, de Gênesis a Apocalipse? Quantas vezes você, desde o momento em que se converteu, já leu toda a Bíblia? É deprimente, é triste, e às vezes nós não encontramos nem palavras para descrever um professor de escola bíblica dominical que nunca leu a Bíblia por completo. Eu tive um pastor, foi meu pastor por diversos anos, e isso aconteceu até o ano 2010. Então, até o ano 2010, ele já havia lido a Bíblia por 70 vezes. Quando ele falava isso, eu dizia, meu Deus. E quando nós conversávamos com ele, ele tinha um conhecimento tem um conhecimento a respeito da Bíblia extraordinário. Quantas vezes você já leu a palavra de Deus na íntegra? Então nós falamos sobre o primeiro princípio da hermenêutica, que a Bíblia se auto-interpreta. O segundo princípio da hermenêutica, dentre vários princípios, nós chamamos de inferência. Inferência é traduzido da seguinte forma: é uma operação intelectual mediante a qual se afirma a verdade de uma proposição em decorrência de sua ligação com outras proposições já reconhecidas como verdadeiras. Consiste, portanto, em derivar conclusões a partir de premissas conhecidas ou decididamente verdadeiras. Por isso que nós pegamos um texto e associamos a outros textos, fazendo inferência sobre textos que falam a respeito do mesmo assunto. Para você entender a Bíblia, para você compreender a Bíblia, você precisa conhecer as regras da hermenêutica. Vamos ler Mateus, capítulo 13,
nós leremos os versículos 36 e 37 na tradução da Bíblia Viva, que nos diz: então ele entrou em casa, deixando o povo do lado de fora. Seus discípulos pediram que explicasse a história dos espinhos e do trigo. Pois não, disse ele, eu sou o agricultor que lança a semente escolhida. O texto que nós tomamos por base nesta parábola, ele está em Mateus 13, e nós lemos o versículo 23. Mas se nós descermos um pouco, no mesmo texto, nós vamos ver Jesus falando sobre outra parábola, que é a parábola do joio e o do trigo. E Jesus disse que ele, Jesus, é o agricultor. Desta forma, por inferência, nós entendemos, para interpretar a parábola do semeador, que Jesus é o semeador. Então, dentro da parábola do semeador, nós temos 4 personagens principais, aspectos mais importantes. O primeiro é o semeador, o segundo é a semente, o terceiro é o solo e o quarto são os tipos de solo. Já entendemos, já aprendemos que Jesus é o semeador. Agora um ponto importante, nós, eu e você, e todos aqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, são conhecidos como discípulos de Jesus, seguidores do Cristo, seguidores do Messias. Se Jesus é o lavrador, o agricultor, aquele que lança a semente, eu e você também o somos. Então, primeira interpretação a respeito da parábola do semeador. Existe alguém que lança a semente. Jesus e, consequentemente, eu e você. Segundo, a semente. A semente, nesta parábola, é a palavra de Deus, que é semeada por Jesus e por todos os seus discípulos. Todas as vezes que eu e você falamos para alguém a respeito da palavra de Deus, nós estamos lançando a semente, lançando a palavra de Deus. Terceiro, solo. Nesta parábola, o solo compreende o coração das pessoas. Que pessoas? De todas as pessoas que ouvem a palavra de Deus semeada por nós. E em quarto, nós temos os tipos de solo. Os tipos de solo falam a respeito da maneira com a qual as pessoas ouvem a palavra de Deus e mudam ou não a sua vida. Desta forma, nós vamos entrar no segundo tópico desta lição, que fala sobre a importância de ouvir o Evangelho. E é muito importante nós esclarecermos que o hebraico, quando ele usa a palavra ouvir, ele está, nesta questão, literalmente explicando que a palavra ouvir tem o sentido de receber. Desta forma, aqueles que ouvem são os que param para escutar e prestam atenção naquilo que está sendo dito. Vamos ler um texto que se encontra no livro do Apocalipse, lembrando que o Novo Testamento tem evangelhos, cartas e livros. E nós já estudamos e vamos repetir nessa lição, evangelhos, nós usamos o ou os evangelhos, cartas, nós usamos a ou as cartas, e livro, nós usamos o ou os livros. Não cometa o erro de ler 1 Coríntios, 1 Filipenses, 1 Tessalonicenses, são cartas. Cartas nós usamos a, ok?
Então leiamos o texto na tradução O Livro. Felizes aqueles que lerem o conteúdo desta profecia, e também os que ouvirem e aceitarem tudo que nela está escrito, porque está próximo o tempo. Então, o que nós entendemos? Que as pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. E dentro deste texto, do capítulo 13 do Evangelho de Mateus, nós tiramos alguns tipos de pessoas. E o primeiro tipo de pessoas são aquelas que estavam junto ao caminho. Essas pessoas são aquelas que simplesmente ouvem. Elas estão próximas às pessoas que estão prestando atenção à pregação do Evangelho. Elas ouvem de forma desordenada, elas ouvem sem prestar atenção. Elas fazem simplesmente o que o ouvido foi programado para fazer. Ouvir. Ouvir é uma tarefa do corpo humano, especificamente do ouvido. Agora, quando nós falamos em escutar, escutar é assimilar aquilo que foi ouvido e trazer uma interpretação. Desta forma, ouvir é a capacidade física que o homem tem de perceber os sons. Escutar é a capacidade cognitiva, que está envolvendo sentimentos, e a capacidade de interpretação daquilo que está sendo dito. Então, essas pessoas que estavam junto ao caminho, a palavra de Deus foi lançada e não teve penetração. Ela não entrou para dentro do ser humano no sentido de interpretação. E nós chamamos esse tipo de pessoa de ouvintes do caminho. Vamos ler Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 14 a 16, na tradução King James atualizada, que nos diz: neles, ou seja, nesse tipo de pessoa, se cumpre a profecia de Isaías: ainda que continuamente estejais ouvindo, jamais entendereis. Mesmo que sempre estejais vendo, nunca percebereis, posto que o coração deste povo está petrificado. De má vontade escutaram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Para evitar que enxerguem com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, convertam-se e sejam por mim curados. Mas abençoados são os vossos olhos, porque enxergam, e os vossos ouvidos, porque ouvem, pois com certeza vos afirmo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Muito marcante, muito forte. Esse é o primeiro tipo de solo, são aqueles que o coração não está voltado para a palavra de Deus. Tem muita pedra, tem muito espinho, tem muitas coisas, tem todo tipo de impedimento para ouvir a palavra de Deus. Segundo tipo de solo ou de pessoas é exatamente o solo cheio de pedras. Solo cheio de pedras é traduzido como um coração duro, onde a palavra não cria raízes, pois a pessoa não tem firmeza de posição e é levada pelo vento. Imagine só um lavrador que lança a semente em uma terra onde a semente não tem condição de penetrar no solo. Logo, se ela não penetra no solo, porque as pedras estão por cima, ela não cria raízes. Se não cria raízes, não tem vida, ela morre rapidamente. Vamos ler um texto em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 11 a 14, na Bíblia Viva, que nos diz: alguns de nós recebemos um talento especial, como apóstolos, a outros ele, Deus, concedeu o dom de serem capazes de pregar bem. Alguns têm a habilidade especial de ganhar pessoas para Cristo,
as ajudando a crer nele como seu Senhor e Salvador. Outros ainda têm o dom de cuidar do povo de Deus, como um pastor faz com seu rebanho, e dirigi-lo e ensiná-lo nos caminhos de Deus, porque é que ele nos dá esses talentos especiais para fazermos melhor determinadas coisas. É que o povo de Deus estará bem mais aparelhado para fazer uma obra melhor para ele, edificando a igreja, o corpo de Cristo, e elevando-a a uma condição de vigor e maturidade, até que finalmente todos creiamos do mesmo modo quanto à nossa salvação e ao nosso Salvador, o Filho de Deus. E todos nos tornemos amadurecidos no Senhor. Sim, crescermos a ponto de que Cristo ocupe completamente todo o nosso ser. Então não seremos mais como crianças, sempre mudando nossa ideia a respeito daquilo que cremos porque alguém nos disse uma coisa diferente, ou habitualmente nos mentiu e fez a mentira soasse como verdade. Esse é o segundo tipo de pessoa, é o seu segundo tipo de solo, um solo cheio de pedras. Como é que está a sua vida? Como é que está a vida do seu aluno no tocante ao receber a palavra de Deus? Será que Deus tem encontrado um solo rochoso, um solo com características de um solo que não produz, ou um solo que produz muito? Vamos para o terceiro tipo de solo, que é o que a Bíblia nos mostra e ensina, e chama de solo ladeado por espinhos. E se nós lermos o texto, nós vamos entender, o próprio Jesus explicou a parábola, e ele disse que esse tipo de solo ladeado por espinhos são os vários problemas desta vida, que sufocam o crescimento da palavra, ou seja, o tipo de pessoa que é comparado como um solo ladeado de espinho, por causa das diversas aflições e sofrimentos e frustrações da vida, elas perdem o foco. Qual é o foco? O céu através de Jesus. Tem pessoas que ouvem a palavra, creem na palavra, começam a ser transformados pelo Espírito Santo, mas desiste na metade do caminho. Por quê? Perdem o foco. Então esse é o terceiro tipo de pessoa da qual a Bíblia nos mostra. Leiamos primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, na tradução NVI ou Nova Versão Internacional. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Então, nós precisamos ouvir a palavra e permanecer na mesma. Porque aqui neste mundo nós vamos sofrer, nós vamos ter aflições, nós vamos ter dificuldades. O próprio Jesus disse isso em João capítulo 16, versículo 33. E vamos ler na Bíblia Viva, que diz assim: eu falei tudo isso para que tenhais a paz no coração e na alma. Aqui na terra vocês terão muitos sofrimentos e tristezas, mas tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus disse isso. Então esse é o terceiro tipo de pessoa, terceiro tipo de solo. Agora, o quarto solo, que é o que eu e você devemos ser, é o que a Bíblia fala de solo fértil, solo que está preparado para receber a semeadura. Esse solo são as pessoas que ouvem a palavra, guardam a palavra no seu coração e produz fruto. São pessoas assim como você e como milhares de outras pessoas ao redor do mundo, que a palavra de Deus encontrou guarida, lugar,
profundidade. Por isso que eu e você estamos aprendendo, estudando e ensinando a palavra de Deus. Vamos ler um texto no livro dos Salmos, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Salmos são cânticos, cânticos de louvor. Por isso não tem versículos, tem versos, versos de música, de composição. Nós vamos ler na tradução da Bíblia Almeida, revisada, interpretada pela Sociedade Trinitariana, que nos diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Seu coração tem sido um solo fértil? O coração do seu aluno tem sido um solo fértil? Você tem conseguido trazer, levar, colocar, plantar a semente de uma forma que eles consigam entender? Pense nisso. Professor, professora, a nossa responsabilidade é transmitir a palavra de Deus e que esta palavra encontre um solo fértil, um solo abundante. Vamos ler um outro texto que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 4 e versículo 20, na tradução da Bíblia Viva, que nos diz: mas a terra boa representa o coração daqueles que verdadeiramente aceitam a mensagem divina e dão uma colheita abundante para Deus, 30, 60 ou até 100 vezes tanto quanto foi plantado no coração deles. Solo fértil é aquele que ouve e faz a palavra germinar. Como é que nós fazemos a palavra germinar? Levando esta palavra para outras pessoas. Alguns produzem 30 vezes mais, outros 60 vezes mais, outros 100 vezes mais. E você? E eu? E nós? Quantos por cento nós temos multiplicado? Então, dessa forma, nós vamos entrar no tópico 3, que tem como título Chamado para Anunciar o Evangelho. Jesus veio ao mundo com uma tarefa extremamente importante: anunciar aos judeus a palavra do Deus verdadeiro. Parece estranho, porque os judeus eram detentores da palavra. Deus havia se revelado a eles lá no Monte Sinai, entregue as leis para Moisés, dali para frente eles tiveram experiências sobrenaturais com Deus, porém, com o passar do tempo, eles perderam o contato com Deus, eles se tornaram o que nós conhecemos como legalistas. São as pessoas que dão mais importância aos detalhes humanos do que à vontade de Deus. E Jesus veio para eles. A Bíblia diz que veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, judeus. Mas a todos quanto nele creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Sou eu e são vocês. Vejamos o que a Bíblia nos fala no Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, do versículo 14 ao 21, na Nova Versão Internacional. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos os elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga como era de costume. E levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu, encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, ele fechou o livro, devolveu o assistente e assentou-se.
Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Jesus ensinou seus discípulos a respeito de como deveria ser a vida e lhes deu uma ordem imperativa, ou seja, direta para a ação, para que eles duplicassem os ensinamentos de Jesus. Vocês se lembram quando os discípulos, pela primeira vez, foram reconhecidos como cristãos? Por que eles foram reconhecidos como cristãos? Porque eles se pareciam com Cristo. Essa é a essência da palavra discípulo. E Jesus nos disse o seguinte, em João capítulo 15, versículo 16, nós leremos um texto que nos diz: vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designeis, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Foi Jesus que escolheu a sua vida. Foi Jesus que escolheu a minha vida. E Ele me nomeou e nomeou cada um de vocês para que nós anunciemos o Evangelho da glória de Deus. Você já parou para pensar nisso? A responsabilidade de um professor ela é muito grande. Porque além de falar, nós temos que ensinar. Então pesa sobre os nossos ombros uma responsabilidade muito grande. Vamos ler o que a Bíblia nos fala a respeito disso. Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, na tradução Almeida, Revista e Atualizada. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa é uma ordem de Jesus. Não é um convite para A, para B, para C, para quem recebeu o dom, para quem não recebeu. É uma ordem imperativa. Nós, como professores, recebemos presentes conhecidos como dons de Deus para ensinar. E se assim Deus fez, nós precisamos fazer exatamente como Paulo fez. Se é ensino, haja dedicação ao ensino. Permitam-me abrir um parêntese nesta aula e perguntar a cada um de vocês que é professor e professora: quanto tempo por semana você investe no estudo da palavra? Quanto tempo da sua vida você já investiu no conhecimento da Bíblia? Quanto recurso financeiro você já investiu para comprar Bíblias e livros de ter? Eu gostaria que você pensasse nisso, porque nós precisamos sair da linha da mediocridade, de ficar na linha da média, onde está bom do jeito que está. Nós precisamos crescer. Nós precisamos alcançar patamares mais altos. Nós precisamos investir no conhecimento para que nós sejamos professores capazes e capacitados para ensinar a respeito daquilo que nós estamos nos propondo. Nós não podemos estar na linha da mediocridade, que é a linha da média. Pense nisso. Agora, o tópico 3 está falando sobre chamado para anunciar o Evangelho. E eu faço uma pergunta aos senhores e às senhoras: como nós fazemos discípulos? Da mesma forma que Jesus, pregando e ensinando a palavra de Deus. Vamos ler um texto que está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, do versículo 8 ao 17, na tradução Almeida, Revista e Atualizada, que nos diz: porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos.
Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Abrindo um parênteses, preste atenção agora, um pouco mais. A Bíblia diz: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas, mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito ou quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Nós estamos vivendo uma época muito estranha, uma época em que as pessoas estão tão preocupadas em defender o seu ponto de vista, o seu tipo de opinião, a sua linha de raciocínio, dizer se ele está certo ou não, que eles simplesmente se esquecem de pregar a palavra de Deus. A palavra por si, ela produz fé, e essa fé salva a pessoa. Então nós precisamos nos lembrar de falar a respeito da palavra de Deus. Para terminar, vamos ler um texto que se encontra no Evangelho segundo Marcos, escrito por Marcos, na visão de Marcos, capítulo 4, versículos 16 e 17, na tradução da Bíblia Viva, que nos diz: então disse-lhes: vão ao mundo inteiro e preguem a boa nova a todo mundo, em toda parte. Aqueles que crerem e forem batizados serão salvos. Porém, aqueles que se recusarem a crer serão condenados. Esta é a parábola do semeador. O semeador saiu a semear, ele lançou a palavra, ele lançou a semente. O coração, nós entendemos que existem vários tipos de solo, mas a nossa tarefa é pregar, é ensinar. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente em Cristo Jesus e que você, professor e professora, seja um instrumento de Deus para ensinar as pessoas no caminho que eles devem andar. Um grande abraço, este é o programa Escola Bíblica Dominical.